Olá! Hoje a gente vai analisar um estudo muito importante, que olha de frente para um dos maiores desafios das cidades aqui no Brasil, a prevenção de desastres em áreas de ocupação irregular. Vamos focar no caso de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e entender as soluções propostas por um projeto de intervenção bem interessante. Então, o trabalho que a gente vai destrinchar hoje é o Projeto de Intervenção e Estratégias Integradas para Fiscalização e Prevenção de Ocupações Irregulares em Áreas de Risco. Ele foi escrito por Rafael Lemes Garcia, com orientação do professor Luiz Gustavo Schroeder e Braga. E olha, esse projeto foi a conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, para a gente entender por que esse tema é tão urgente, o estudo vai direto ao ponto, analisando a situação real de Lagoa Santa. E são os números que mostram de verdade o tamanho desse desafio. Olha só esse dado, 73%. É um número alto, né? Pois é. Segundo a Defesa Civil Municipal de Lagoa Santa, 73% de todas as enchentes e inundações dos últimos 5 anos aconteceram exatamente nessas áreas de ocupação irregular e de alto risco. Ou seja, o problema está super concentrado ali. É uma situação bem alarmante, sem dúvida. E o mais importante, por trás desses números, tem gente. Estamos falando de mais de 150 pessoas que foram diretamente afetadas por esses desastres. Vidas que foram colocadas em risco, perdas que não são só materiais. Isso mostra que o problema não é só uma estatística, né? Tem rosto, tem história, tem endereço. E vai lembrar que o que acontece em Lagoa Santa, na verdade, é um retrato do Brasil. Não é um caso isolado. Uma pesquisa de Damascena e sua equipe já mostrava isso. São justamente as ocupações em áreas de risco que causam as maiores perdas humanas, materiais e ambientais quando acontecem desastres no país. Então o ponto central aqui é esse. A gente está lidando com um problema estrutural. E para um problema estrutural, a gente precisa de soluções, bem, estruturadas também. Certo, mas como é que se chega numa solução que funciona de verdade? Primeiro, a gente tem que entender a raiz do problema, certo? E foi exatamente isso que o autor fez, de uma forma bem metódica. E o que ele descobriu é bastante revelador. Uma das descobertas mais importantes foi uma falha, uma brecha nas próprias leis do município. Sabe aquelas leis importantes, como o Código de Obras, que diz como se pode construir, ou o Código de Posturas, que organiza a cidade? Então, nenhuma delas tinha regras claras, específicas, para lidar com a gestão e a fiscalização dessas áreas de risco. E essa brecha na lei, claro, acaba virando uma porta aberta para que o problema continue crescendo. Para chegar nesse diagnóstico, a pesquisa seguiu 3 passos bem definidos. Primeiro, foi feita uma análise detalhada de toda a legislação que já existia. Depois, o pesquisador pegou os dados da Defesa Civil para entender exatamente onde e como os desastres estavam acontecendo e, para fechar, ele aplicou um questionário para ouvir quem está ali no dia a dia, na linha de frente, os fiscais do município. Ou seja, foi uma abordagem super completa para ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo. Ok, com esse diagnóstico completo em mãos, o trabalho chega na sua parte principal, o coração do projeto: as propostas de intervenção. São estratégias concretas, pensadas para construir um futuro mais seguro para Lagoa Santa. E aqui está o grande diferencial do projeto. A solução não é uma coisinha só, isolada. É uma abordagem integrada. O autor propõe um pacote de estratégias que se conversam. E isso é fundamental, né? Porque não adianta só fiscalizar ou só fazer uma campanha educativa. Um problema complexo como esse exige uma solução completa. As propostas vão desde criar uma legislação nova e usar tecnologia para monitorar as áreas, até o mais importante: fazer com que a Defesa Civil, a fiscalização e a assistência social trabalhem juntas, oferecendo alternativas de moradia segura. O foco é total na prevenção e no cuidado, e não só em punir. No fim das contas, a grande contribuição desse estudo é nos fazer pensar sobre o futuro das nossas cidades. O objetivo aqui é muito maior do que só resolver um problema específico de um lugar. E essa frase resume tudo, né? A ideia final é essa: promover uma cidade que seja mais segura e principalmente resiliente. O que é uma cidade resiliente? É aquela que não só aguenta os trancos, mas que também consegue se adaptar aos novos desafios. E tudo isso para garantir o que é fundamental: o direito à moradia digna e, claro, o direito à vida. Um trabalho como esse é um ótimo exemplo do papel da universidade pública, né? A gente vê aqui o reconhecimento da qualidade de uma pesquisa que não fica só na teoria. Ela vai lá e busca, de forma ativa, soluções para problemas reais da nossa sociedade. Isso reforça demais o compromisso que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem em formar profissionais que são, ao mesmo tempo, éticos e com pensamento crítico. E aí, o que achou desta análise?
Trabalhos como este são importantes e merecem chegar a mais gente, não acha? Então, se curtiu, considere seguir o nosso canal, deixar um like e compartilhar o conteúdo. É a melhor forma de ajudar a espalhar conhecimento de qualidade. Ah, e um aviso importante: esse conteúdo que a gente apresentou é uma síntese do trabalho acadêmico original, e ela foi feita de forma automatizada com apoio de inteligência artificial, ok? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!